Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Muito obrigado pela acolhida carinhosa, Luísio, e a oportunidade de repartir com os irmãos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidá-los a que lessem comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. Nesse ambiente de louvor e de adoração tão especial, tão oportuno que temos nessa manhã, eu queria lembrar aos irmãos estas palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina o que dizer enquanto oramos. Mas aqui no capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus nos ensina como orar. E talvez até muito mais precisamente Ele nos ensina o que é a oração. O que é a oração? Mas por trás desse ensino de Jesus sobre como orar e o que é a oração, eu penso que mais ainda Ele nos ensina a respeito de quem é o nosso Pai Celestial a quem dirigimos as nossas orações. Então diz assim o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículo 6, palavras de Jesus. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Vamos orar? Deus nosso Pai, te buscamos, clamando pela Tua palavra e pela Tua provisão nessa manhã. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Tadinho, vamos orar por ele agora. Então, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus e nem para convencer alguém que Deus existe. A Bíblia, na verdade, é um livro que foi escrito num tempo em que jamais passava pela cabeça de qualquer pessoa a possibilidade de que Deus não existisse. Na verdade, a Bíblia foi escrita num tempo em que o mundo era o palco de muitos deuses. Naquele tempo em que a Bíblia está sendo escrita, não apenas não existia alguém que desconsiderasse a possibilidade de Deus, mas as pessoas daquela época acreditavam em muitos deuses. Então, a Bíblia não se propõe a convencer alguém de que Deus existe. A Bíblia é um livro escrito partindo do princípio que todo mundo sabe que existe Deus e que, na verdade, não existe um só Deus, existem centenas e milhares de deuses. A Bíblia é um livro escrito para um mundo habitado por deuses, muitos deuses. E, portanto, a Bíblia, se não é escrita para convencer alguém da existência de Deus, ela é sim escrita para duas coisas. A primeira é para dizer que não existem muitos deuses, só existe um. Esta é a grande novidade que a tradição de Abraão traz para a história da humanidade.
Todos os deuses imaginados são falsos deuses, na verdade, eles não são deuses. Não existe um outro Deus além do Deus de Israel, que é Yahvé. O Senhor, Deus, é o único Deus. Isto é monoteísmo. É uma coisa que é difícil que as pessoas entendam. Nós não acreditamos em muitos deuses e que o nosso Deus é o maior e mais poderoso e o melhor dos deuses. Nós acreditamos que existe só um. Quando você acredita em muitos deuses, mas que o Deus da Bíblia é o maior de todos, então isso é politeísmo. A diferença é que o seu Deus é apenas o mais poderoso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está ensinando que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Todos os outros deuses são falsos. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles irmãos em Tessalônica se converteram dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas também, e acredito principalmente, a Bíblia Sagrada, ela é escrita para falar a respeito da identidade, do caráter desse único Deus. A Bíblia é um livro escrito para dar singularidade a Deus e para esclarecer a todos nós a respeito de quem é esse Deus. Nós que estávamos pensando em muitos deuses, agora somos chamados a atenção para o fato de que só há um Deus. E agora precisamos também entender como é esse Deus. Como ele pensa. Como é que ele se relaciona conosco. Como é que ele age no mundo. O que é que ele exige de nós. O que é que ele nos oferece. Qual a diferença entre esse único Deus e todos os outros falsos deuses. Então a Bíblia é um livro, se nós quisermos dizer assim, a Bíblia é um livro que foi escrito para uma única finalidade: acabar com a idolatria. Acabar com a idolatria. E nos colocar de joelhos apenas diante do único Deus vivo e verdadeiro. Diante dele, todos os outros deuses desaparecem, porque nunca foram nada, voltam ao nada de onde não deveriam ter saído, e nós estamos diante do único Deus vivo e verdadeiro, e agora precisamos nos relacionar com ele. E precisamos saber que ele é muito diferente de todos os outros deuses que estávamos acostumados a acreditar numa existência, ainda que uma falsa existência. E a Bíblia é escrita ao longo, você sabe, a Bíblia é um livro que é escrito, demora 2000 anos para ficar pronto esse livro. O primeiro sujeito que escreveu a Bíblia escreveu, e o último que escreveu 2000 anos depois. Entre, por exemplo, Moisés, que em tese escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, entre Moisés, o primeiro autor, e João na ilha de Patmos escrevendo o Apocalipse, há um espaço de 2000 anos. E há 40 autores diferentes. E os teólogos vão falar que esse processo da Bíblia ser escrita é um processo que a gente chama de revelação progressiva, em que Deus vai se mostrando aos poucos, e aos poucos ele vai se afirmando como único e diferente, distinto, como singular. Eu me lembro que uma vez acabou o culto, lá na nossa igreja, e duas menininhas vieram correndo e falaram assim, uma delas mais atrevida disse: pastor, ela está com vergonha, mas ela quer fazer uma pergunta. E a outra, toda tímida, falou assim: eu queria saber como foi que Deus criou o homem. Aí eu falei: Deus fez um bonequinho de barro, e quando o bonequinho ficou pronto, ele soprou e o bonequinho saiu correndo. Aí a outra virou e disse: não falei? E as duas saíram correndo e foram embora. Essa menininha ficou satisfeita com a resposta. Para ela ficou muito claro como foi que Deus criou o homem. Mas essa menininha, quando chegar na universidade e falar para o professor dela que Deus criou o homem, fez um bonequinho de barro, soprou, o bonequinho saiu correndo, e o professor dela fala: olha, eu acho que há uma outra forma da gente entender isso. Essa resposta que eu dei para ela, com pouca idade, já não vai ser suficiente. Ela vai precisar elaborar muito mais.
ela vai ter um monte de perguntas em volta, ela vai ter a ciência do lado, ela vai ter muita informação para comparar com aquela pouca informação que eu dei a ela com 5, 6 anos de idade. O que significa é que para falar com uma menininha de 5, 6 anos de idade, não dá para a gente conversar no mesmo tom, com o mesmo conteúdo, com a mesma reflexão, com a mesma investigação, com o mesmo universo de informações que a gente tem numa universidade. Por exemplo, a menininha fala para mim, pastor, eu queria saber como Deus criou o homem. Filhinha, você já ouviu falar em Darwin? Eu não posso perguntar isso para ela. Olha, há várias teorias sobre como Deus criou o homem. Eu não posso falar isso para ela. Basta dizer, Deus fez um bonequinho de barro, soprou e o bonequinho saiu correndo. Resolveu. Isso significa que Deus também fez isso com a humanidade. Quando a humanidade estava acreditando num universo povoado de deuses e ídolos, a humanidade tinha maneiras de perceber esses ídolos, esses deuses, essas forças. Por exemplo, é muito interessante como que o ser humano vai começando a intuir a existência de um Deus. Ele começa a perceber que existe um poder maior do que ele. Um poder maior do que ele, que é um poder que pode destruí-lo. O trovão, o raio, hoje a gente tem para-raio. Mas imagina naquela época, você escuta um barulhão que vem do céu. O que é esse barulhão que vem do céu? Quem fez esse barulhão lá no céu? Por que que veio uma inundação e acabou com a minha lavoura? Por que que parou de chover durante tanto tempo e secou tudo que eu plantei? Então eles começam a dizer assim, são os deuses. Deus está bravo, olha como ele está falando alto. Ele está bravo, ele está furioso. Aí é o trovão. Aí vem a chuva, vem a inundação. Lembra, por exemplo, quando Jonas está no barco e o barco está no meio da tempestade? Aqueles homens se reúnem e dizem assim, é o seguinte, algum Deus está furioso com a gente. Ou é o Deus do raio, ou é do trovão, ou é da chuva, ou é o do relâmpago, ou é o do mar, ou é o do sol, ou é o da lua, ou é o da noite, ou é o do dia, ou é o da terra. Algum Deus está furioso com a gente. Aí eles reúnem lá no convés e falam assim, escuta, quem tem um Deus aí? Aí todo mundo fala qual é o seu Deus. Você está errado com o seu Deus, está errado com o seu Deus, está errado, está todo mundo de bem com o seu Deus. Falou, então, qual Deus que está furioso com a gente que nós vamos naufragar? Falou, não sabemos, mas tem um cara dormindo no porão. Falou, chama ele. Aí fala, rapaz, vem cá, qual que é o seu Deus? É o do raio, é do trovão, é da chuva, é do mar, é da... Ele fala, nenhum desses. Ué, qual é o seu Deus então? É o Deus que é acima de todos esses. Falei, rapaz, o seu Deus então é poderoso. Ele é. E você está de bem com ele? Não, estou de mal. Falei, é você o culpado. É você o culpado. Jogaram ele dentro d'água, calmou a tempestade. Então percebe como é a mentalidade dos antigos? Eles pensam que tem muitos deuses. E que os deuses são poderosíssimos. E os deuses, o que eles fazem? Os deuses, eles exigem sacrifícios. Correto? Os deuses exigem sacrifícios. Jogar um homem ao mar é um sacrifício ao Deus. Os deuses exigem sacrifício. Os deuses escravizam. Os deuses escravizam. Até hoje os deuses escravizam. Eu encontro pessoas que acham que se elas tirarem um cordão, a vida delas vai desmoronar. Elas vão ficar doentes se elas arrancarem um colar. Eu conheço pessoas que acreditam que se elas não derem o dízimo na igreja, o gafanhoto vai levar todo o salário do mês seguinte. Então é uma escravidão isso aí. Os deuses amedrontam. Os deuses, eles têm uma outra coisa. A gente precisa fazer isso aqui para arrancar uma bênção deles. A gente precisa orar muito para que os deuses nos ouçam. E por causa dessa mentalidade dos deuses, nós vamos pensando que o nosso Deus é igual a eles. Que o nosso Deus põe medo, que o nosso Deus escraviza, que o nosso Deus exige sacrifícios. E que o nosso Deus precisa ser convencido, comovido ou conquistado. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, Deus ele não escraviza, porque vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai
libertar vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Nosso Deus não é um Deus de escravidão. Paulo escreve a carta aos Gálatas dizendo, olha, vocês já não estão livres, por que vocês estão voltando a um jugo de escravidão? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nosso Deus liberta. O nosso Deus não põe medo, não amedronta. Toda vez que Deus aparece para alguém na Bíblia Sagrada, a primeira palavra é não temas, não temas, não temas, não temas. E, no perfeito amor, não há medo. Porque o amor lança fora todo o medo. Então, nosso Deus não trata com a gente na base do medo. O nosso Deus não exige sacrifícios. Eu não sei por que tem gente que sobe escada de joelhos por causa do Deus Pai de Jesus. Eu não sei por que aqui tem gente que amarra fita no braço por causa do Deus Pai de Jesus. Eu não sei por que tem gente que faz promessa e tem que pagar promessa para o Deus e Pai de Jesus, porque o nosso Deus não exige sacrifícios. O nosso Deus é o Deus que ofereceu o seu Filho como um sacrifício por todos nós, um sacrifício para sempre. Se você ler a carta aos Hebreus, por exemplo, você vai ver que lá no Velho Testamento eles praticavam e ofereciam sacrifícios a Deus. Não era assim? Só que era a lei de Moisés, depois Elias, os profetas, aí vem Jesus e oferece um sacrifício. Ele mesmo se oferece como sacrifício e um sacrifício definitivo, de uma vez para todo sempre. E nenhum sacrifício mais é necessário diante de Deus, porque Cristo já se ofereceu por nós. Então, veja como Deus começa falando com as criancinhas, vai aceitando os sacrifícios até mostrar e construir na cabeça desse povo de Israel e nas nossas mentes e corações que Ele não é um Deus que quer sacrifícios. Ele oferece o seu Filho como sacrifício. E quando Jesus está presente no Monte da Transfiguração, por exemplo, quem está presente com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés, Elias e Jesus. Moisés, a lei. Elias, os profetas. E Jesus. E a voz do céu se pronuncia e diz o quê? Este é o meu filho Jesus, amado. A ele ouçam. Não mais a Moisés, a lei e os profetas. Elias. Mas Jesus. O que está dizendo o autor de Hebreus? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Vejam a revelação progressiva. Deus veio falando, até que Ele falou tudo. E hoje nós somos privilegiados, porque nós somos a geração que vive num tempo em que Deus já falou tudo o que precisava dizer a seu respeito. Já parou para pensar isso? Moisés não viveu nesse tempo em que Deus já havia falado tudo o que precisava ser dito a seu respeito. Davi não viveu nesse tempo, Jeremias não viveu, Isaías não viveu. Nós vivemos. Nós vivemos num tempo em que Deus já falou tudo o que precisava ser dito a seu respeito e Deus falou tudo em Jesus, porque nele habita a plenitude da divindade. Ele, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, disse Paulo aos Colossenses. Então é Jesus. Então hoje nós temos a revelação plena de Deus em Jesus. E hoje nós já entendemos que o nosso Deus, Ele não põe medo, Ele não escraviza, Ele não exige sacrifícios. E nós já deveríamos ter entendido que Deus não precisa ser convencido, comovido e conquistado. Vou repetir. Nós já deveríamos ter entendido que Deus não precisa ser convencido, comovido e conquistado. Porque para nós a oração, às vezes me dá a impressão que a oração é um processo de argumentar para convencer, chorar para comover e fazer força para mover o braço de Deus. Conquistar um favor de Deus. A oração, por exemplo, eu acho muito engraçado algumas orações. A gente ora tentando dizer para Deus, Deus, como diz em tua palavra. Como se Deus não soubesse, né?
Então a gente vai tentar estar argumentando com Deus. Como o apóstolo Paulo é muito engraçado, ele tenta convencer Deus. Ele se converte, ele era perseguidor da igreja, se converte, vai pregar e ninguém escuta o sermão dele, ninguém escuta a pregação dele, aí ele vai para o templo orar e Jesus fala para ele assim, olha, ô Paulo, vai para casa, vai para Tarso, volta para casa. Aí o Paulo diz assim, mas Senhor, eu era perseguidor da igreja, eu matava os cristãos, se eu for em público e numa cruzada e der o meu testemunho, o senhor está perdendo uma grande oportunidade de marketing, o melhor cara para pregar agora sou eu. É como se o maior bruxo feiticeiro de Nova York se convertesse e quisesse dar um testemunho em rede nacional na televisão e Deus falasse, não. Aí esse bruxo ia falar, mas Deus, o senhor não está entendendo, o senhor não acredita, o meu testemunho vai bombar, Deus, o senhor está perdendo a chance. Todo mundo vai querer ouvir o meu testemunho. E Deus fala, não, vai para casa. Mas a gente tenta argumentar com Deus para convencer Deus de que a gente tem razão. A gente tenta argumentar com Deus para ver se ele se convence a fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Então a oração para nós parece um exercício de convencimento de Deus. Ou então a gente encara a oração como se a gente tivesse que comover o coração de Deus. Como se Deus estivesse fechado na sua ira, ou se Deus estivesse indiferente à nossa necessidade, e a gente olha assim, Senhor, o Senhor não vê o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não, parece até que o Senhor não me ama. Senhor, eu me sinto tão solitário. Senhor, eu me sinto tão abandonado. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Olha a minha situação, Senhor. Eu não estou te pedindo nada extraordinário, apenas o mínimo, Senhor, que eu te peço, por favor. E a gente vai falando que quem está do lado, a gente fala assim, Deus, coitadinho do cara, faz alguma coisa. Porque parece que a gente está orando para comover Deus. Alguns oram para tentar convencer Deus, outros oram para tentar comover Deus. E tem gente que ora para tentar conquistar Deus. É pior. A oração é quase que uma queda de braço, né? A gente vai tentando, aí na hora que está conseguindo, aí Deus ganha da gente. A gente continua lá pedindo. É a mesma coisa que, por exemplo, Paulo está orando para Deus tirar o espinho na carne dele. Ele pede, Deus fala que não. Ele pede, Deus fala que não. Ele pede, Deus fala que não. Ele está naquela guerra com Deus. Ele está combatendo com Deus. Aí a gente fala que a gente tem que ser perseverante na oração. Tem que pedir, sem esmorecer, e tal. Aquela confusão de tem que bater, tem que buscar. Todo que bate, a porta se abre. Todo que busca, achará. Todo que pede, recebe. Então a gente fica lá naquela queda de braço com Deus, mas não lê a Bíblia direito. Deus não precisa ser convencido, comovido e conquistado. Por exemplo, esse texto de Lucas capítulo 13, que a gente lê tudo errado, capítulo 11, que a gente lê tudo errado, todo que bate, a porta se abre, todo que pede, recebe, todo que busca, acha. Jesus termina o texto dizendo assim, pois mesmo vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Não é que a gente está querendo arrancar uma bênção de Deus. A grande dádiva de Deus para nós é o Espírito de Deus vivendo em nós. E para isso Deus não precisa ser nem convencido, nem comovido e nem conquistado. Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. Na verdade, se tem alguém que está batendo, é Deus batendo no nosso coração, dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Não é a gente que está lutando com Deus, é Deus que está buscando a gente. E aí é que eu chego aqui onde Jesus nos ensina a orar, dizendo, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu Pai que está em secreto. Sabe qual a palavra que me vem à mente quando eu leio esse versículo? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Aliás, qual a palavra que vem à sua mente? Uma palavra só, diga aí.
Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Intimidade. O que mais? Privacidade. O que mais? Transparência. Silêncio. Acho que nós perdemos essa capacidade de ficar em silêncio na presença de Deus. Porque para nós orar é convencer, comover e conquistar. E para convencer, comover e conquistar, o que nós usamos? Qual é a nossa grande arma? Palavra. Nós falamos. Nós chegamos diante de Deus e nós só não damos ordens porque a gente tem temor. Mas tem um pessoal que perdeu o temor e já chega dando ordem. Já entra na sala do trono com pontapé. Plá! Abre a porta da sala do trono e diz: Deus, o senhor está parado aí. Uma vez o meu amigo Ariovaldo Ramos foi numa igreja, ele disse que chegou lá, o camarada falou: hoje eu quero ensinar vocês a orar. Vamos ler a parábola do filho pródigo. E o Ariovaldo, meu amigo, sentado lá no fundo, falou: a oração na parábola do filho pródigo deve ser um sermão muito lindo. Pai, pequei contra o céu perante ti. Deve ser um sermão sobre confissão, contrição. Aí o pregador falou: é assim que você tem que orar, meu irmão. Olhe para Deus e diga: dá-me o que é meu. Meu Deus, que isso? Dá-me o que é meu. Deus não é um ídolo. Deus não é um ídolo que a gente tem que, com as nossas palavras de ordem, com os nossos argumentos, com as nossas súplicas, e com a nossa insistência, a nossa perseverança. Deus não é um ídolo. Deus é o nosso Pai Celestial, que cuida de passarinhos e que cuida de flores. Quanto mais não cuidará de nós e não cuidaria de nós. Deus não é um ídolo. Deus é diferente de todos. Deus é o nosso Abba. E sabe que eu leio esse texto: fecha a tua porta, o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto. Não é sugestivo que a oração não é algo que Deus ouve, é algo que Deus vê? Oh, Jesus não disse o teu Pai que ouve em secreto, diz o Pai que vê em secreto. Pai que vê. A oração não é o que você fala, é o seu coração diante de Deus. É o seu coração diante de Deus. Há um tempo, já na minha adolescência, eu acho, eu ouvi essa história de um homem que todo dia ele caminhava muitos quilômetros, ia para dentro da floresta, fazia uma clareira, acendia uma fogueira e ficava em volta da fogueira cantando e dançando para Deus, e Deus o ouvia. E durante muito tempo da vida dele, todo dia, ele ia, até que um tempo da vida, ele não tinha mais forças para dançar tanto diante de Deus, em volta da fogueira. Aí ele ia, abria a clareira, fazia a fogueira, cantava para Deus e Deus o ouvia. Até que houve um tempo em que ele já não conseguia mais abrir a clareira e fazer a fogueira, ele não tinha força. Então ele ia para dentro da floresta, falava para Deus e Deus o ouvia. Aí chegou um tempo em que ele não tinha mais forças para andar tanto dentro da floresta. Ele não ia mais para a floresta, mas ele cantava baixinho para Deus e Deus o ouvia. Aí houve um tempo em que ele sequer tinha forças para andar. E ele ficava sentado na sua cadeira de balanço, já bem velhinho. Não tinha floresta, não tinha fogueira, não tinha música, não tinha dança, não tinha nada. E Deus o ouvia. Porque a oração não é o que a gente fala e muito menos o que a gente faz. A oração é esse coração diante de Deus. Por isso, um dos salmos mais lindos da palavra de Deus é o Salmo 62. Derramai perante Deus o vosso coração, ó Israel. Olha que convite extraordinário.
E você sabe que quanto mais profundas as nossas dores, menos palavras nós temos, não é verdade? Quanto mais complexas as situações das nossas vidas, menos condição de orar nós temos. E você pode ter certeza que as suas orações mais profundas, mais intensas, foram aquelas em que você disse assim: Senhor, eu não tenho forças e eu não sei nem mesmo como orar. E você simplesmente desmorona na presença de Deus. E Jesus diz assim: o teu Pai, que te vê em secreto, Ele te recompensará. A impressão que eu tenho é que a nossa verdadeira e legítima oração, ela começa quando a gente chega no silêncio. Porque a gente chega na presença de Deus, a gente chega avassaladoramente, né? Hosana e glória a Deus e tal, e aí a gente diz o que Deus tem que fazer no retiro de casais, na comissão de finanças, a gente diz o que Ele tem que fazer no templo, aí a gente vai dando ordens para Deus e dizendo: Senhor, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, meus filhos lá, não vai esquecer meus filhos, tal. A gente vai dizendo para Deus tudo, até que chega uma hora em que... Aí o que a gente faz nessa hora? Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Aí Deus, que ficou ouvindo aquilo tudo, lá esperando para falar ou para fazer alguma coisa, Deus ficou olhando, não, Jesus, amém. Aí ele olha para o Espírito Santo, olha para Jesus e falou: deixou a gente aqui no vácuo. Deixou a gente no vácuo. Era a hora do Pai pôr a mão em cima da gente, né? O que o apóstolo Paulo fala, né? Não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam seus pedidos conhecidos diante de Deus com orações e súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Isso faz lembrar a experiência de Abacuque. Pode achar na sua Bíblia aí o livro de Abacuque, Velho Testamento, depois de Naum, depois de Miqueias, depois de Jonas. Agora, se você chegou em Sofonias, já passou. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então eu estou em Abacuque. Abacuque vai orar. Abacuque vai orar. Olha como ele começa a oração. Até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Já está dando bronca em Deus, né? Abacuque capítulo 1. Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Quer dizer, o Senhor não me escuta, o Senhor não faz nada e já está demorando. O Senhor está muito sossegado, o Senhor está trabalhando pouco, o Senhor não está dando atenção para mim. Eu estou clamando e o Senhor se fazendo de surdo. Já está dando uma bronca em Deus. Olha como ele começa a oração. Até quando? Aí no versículo 2, até quando? Até quando? E ele diz assim, e olha, vou dizer mais uma coisa para o senhor, o Abacuque. É por causa disso que o senhor não faz nada. O senhor não faz nada. É que a lei se enfraquece e a injustiça prevalece. O mundo está essa bagunça porque o senhor não está fazendo nada. Olha o Abacuque, como é que ele fala com Deus. Aí Deus então responde para ele, porque essa é a característica de Deus. Deus ainda se digna a responder esse tipo de conversa. Aí Deus assim fala para Abacuque, o profeta. Versículo 6. Pode ficar tranquilo, viu, Abacuque? Porque eu vou acabar com essa bagunça. Eu vou trazer a Babilônia e vai esmagar vocês aí. Vou acabar com essa bagunça. Está preocupado com a bagunça que está em Israel? Com os sacerdotes e com os reis? Pode deixar, eu vou trazer a Babilônia. Mas o Abacuque, ele não se convence, ele tenta argumentar com Deus e dizer que Deus está errado. Capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? O que Abacuque está dizendo é o seguinte: não me diga que o Senhor vai disciplinar Israel com a Babilônia.
Porque se tem uma bagunça aqui em Israel e a injustiça prevalece, e a lei se enfraqueceu, a Babilônia é muito pior. Como é que o senhor vai usar um povo pior do que o nosso para disciplinar o nosso? O senhor não está entendendo o que o senhor está fazendo. O Abacuque quer ser mais sábio do que Deus e quer ser mais esperto que Deus e dar conselho para Deus. Você conhece pessoas assim? Que apresentam uma situação para Deus, dizem para Deus o que Deus tem que fazer, que Deus quando, de que jeito, etc. Né? Então veja que o Abacuque aqui, ó, ele está tentando argumentar com Deus e que Deus está enganado. Mais um que precisa de oração. Só que chega no capítulo 2, parece que o Abacuque ele tem um lampejo de discernimento. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. O Abacuque faz a opção que Jesus vai recomendar lá em Mateus 6. O Abacuque diz, sabe o quê? Eu vou entrar no meu quarto, fechar a minha porta e aguardar o que Deus tem a fazer. O que Deus tem a dizer. Eu vou ficar quieto. Não é o Salmo 46? Que diz o Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que o Abacuque faz. Aí Deus fala com ele. E Deus fala, ai daquele. Versículo 6, versículo 9, versículo 12, versículo 15, versículo 19. São 5 ais. É como se Deus dissesse assim, fosse enchendo o coração de Abacuque, dizendo, Abacuque, você acha que você é mais justo do que eu? Você acha que eu não estou vendo o que se passa no mundo? Você acha que eu não conheço a Babilônia? Você acha que eu perdi o controle da história? Você acha que os homens puseram em alvoroço o mundo que eu criei e que eu estou ignorando, que eu estou impassivo, que eu sou irresponsável? E Deus vai trabalhando o coração de Abacuque até que no versículo 2 do capítulo 3 ele diz, eu ouvi, Senhor, falar a teu respeito. Eu ouvi de novo o que tens feito, quem tu és. E ele chega no final do capítulo 3, dizendo, ouvi isso. Versículo 16. E o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram e as minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar pelos lugares altos. Essa é a experiência de oração de Abacuque, que Jesus vai sintetizar em Mateus 6,6. Você tem uma queixa diante de Deus, você tem uma angústia, então entra no seu quarto, fecha a sua porta, derrama seu coração diante de Deus, e quando você terminar de derramar o seu coração e falar tudo que você tem para falar, é muito importante que você faça isso. Aí você faz assim, ó, descansa. Descansa, como disse o salmista no Salmo 131. Como uma criança que acabou de mamar no seio da sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E eu
Já viu que coisa mais maravilhosa e linda é uma criança que acabou de mamar no seio da sua mãe? É aquele lugar. E dizem os especialistas que o colo da mãe é singular porque a criança tem a memória do batimento cardíaco da mãe. É aquele lugar de segurança. É o colo da mãe. Ali. E eu lembro que meus filhos, quando eram pequenos e que eu os pegava no colo, eu tinha esse registro. Às vezes meu filho e minha filha, eles inquietos no meu colo, não achavam posição, irritadiços, ou chorando. Eu os pegava no colo e colocava assim no meu peito, e eu percebia que o meu batimento estava muito acelerado. Aí eu ficava fazendo um exercício assim de... até que eu me acalmasse, porque o menino não vai ficar calmo no colo de um pai ansioso. Hã? Aí eu tentava segurar os meus filhos assim, até que eu ficasse calmo juntinho com ele. Daqui a pouco os dois dormiam. Os dois dormiam. Porque é assim que Jesus nos ensina a orar a Deus. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto. E quando você for falar com Deus, a primeira coisa que você diz é Abba. Abba é o balbuciar de uma criança que ainda não aprendeu a falar. Não é papai. É alguma coisa, é algum som na direção do pai. É a criança de colo que ainda não aprendeu a falar. Ela fala Abba. Então o que é orar? Orar é atirar-se no colo de Deus e confiar que Deus sabe o que fazer por nós. Os ídolos, eles querem sacrifícios, eles escravizam, eles precisam ser convencidos, comovidos, conquistados. Mas o nosso Deus não é assim. Jesus disse, por que vocês estão correndo tanto de um lado para o outro? Olhem os passarinhos e as flores do campo, descansem. Por que vocês falam tanto para Deus, o Pai, o que vocês precisam? O nosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. Sabe. Por que você não descansa no colo do seu Pai? Por que você não se atira no colo do seu Pai Celestial, do seu Abba, e fica ali como uma criança desmamada, que acabou de mamar, e chega ao seu lugar de descanso? Não são poucas as vezes do meu dia a dia em que eu sinto meu coração angustiado, que eu preciso chegar nesse lugar de descanso e falar, Deus, cheguei aqui no teu colo, meu Abba. Meu Abba. Cheguei. Descansei. Eu lembro de duas coisas que eu queria terminar falando sobre isso. Uma é uma história da Madre Teresa, que perguntaram para ela, o que a senhora fala quando a senhora ora? Ela disse, não falo nada, eu só escuto. E aí falaram, e o que então que a senhora escuta? O que Deus fala? Não, ele também não fala nada, ele só escuta. E se você duvida que é possível um relacionamento e uma comunicação num nível profundo em que as palavras não são necessárias, basta você pensar na experiência de um casal. Quando se ama e se abraça, as palavras não são necessárias. É como se tudo fosse dito num abraço, que é acolhido e que é oferecido. Isso é orar. E isso é orar. E a outra história é a história dos dois passarinhos conversando em cima de uma árvore. Um passarinho virou para o outro e falou assim, por que esses humanos ficam correndo de um lado para o outro feito louco?
o outro passarinho falou, é porque eles não têm um Deus que nem o nosso, que cuida de nós. Então, eu não sei quais os conteúdos do seu coração. Não faço a menor ideia. Mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe. Eu lembrei de uma canção, não sei se seria possível a gente cantar. Lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos. Não conhece essa? E eu cantando é pior. Não? Vamos cantar então. Na pior das hipóteses, ministro, um solo seu e já nós seremos muito abençoados. E depois o Não Tenha Sobre Ti Nenhum Cuidado, a gente termina. E se você quiser trazer o seu coração pesado, qualquer que seja o seu peso, aqui à frente o pastor Aloísio vai orar por você daqui a pouco. Amém. Deus abençoe a todos.